A Nexa Delivery é a realização de um sonho, né? Eu acho que as ironias do destino, né? Eu tive a feliz oportunidade de conhecer o Alisson nas minhas andanças e num projeto que nós trabalhamos juntos. Um garoto sonhador, mas com sonhos rasos, e eu acho que quando ele percebeu, né, depois de muita conversa, que ele podia sonhar o tanto que ele quisesse, que a realização desses sonhos era meramente uma questão de determinar um caminho e perseguir, a gente conseguiu idealizar um projeto incrível, né? Preciso confessar que não foi nada fácil, foi muito difícil. Foram inúmeras frustrações. O que nós mais tivemos no processo de desenvolvimento da Nexa foram motivos para desistir, mas seguimos resilientes. A gente tinha uma expectativa de começar o negócio em 3 meses e a gente só foi conseguir finalizar o desenvolvimento do aplicativo 1 ano e 7 meses depois da concepção da ideia. Começado o negócio, onde a gente achava que seria um processo de crescimento já acelerado pelo conhecimento, que é algo que nos diferencia muito, é o conhecimento técnico, né? A gente tem uma capacidade reativa incrível, né? A gente consegue modular a operação, a gente consegue reagir a ocorrências de forma ímpar. Então, por esse conhecimento técnico, a gente acreditava que ia conseguir crescer muito rápido, mas essa não foi a verdade. Acho que pós-início da nossa operação foram, de fato, os momentos mais difíceis, porque acabou o dinheiro. Ninguém enxerga isso. As pessoas, elas enxergam a hora que a gente está em evidência, né? Então, que é o nosso momento, a gente está em evidência, temos grandes clientes, validamos o nosso negócio, mas enquanto esse processo estava sendo construído, eu cheguei a ser despejado, né? Morei no escritório durante um tempo, minha filha e minha esposa moraram na casa da minha sogra. Isso foi um período muito difícil, não ter dinheiro para comprar um Kinder Ovo para minha pequena. Mas mesmo olhando para essa dificuldade, eu acho que isso foi um grande combustível para continuar, porque eu sabia onde queria chegar e sonho sonhado junto é difícil de não ser realizado. E por que eu falo isso? Porque eu tive esse cara, né, o Alisson, remando comigo lado a lado sempre, independente do tamanho da dificuldade. Então, superada essa fase que foi bem ruim, e aí quando a gente começou a tracionar o negócio, aí as experiências foram ficando incríveis, porque na medida que a empresa foi crescendo, a gente começou a perceber que, de fato, o nosso sonho foi pensado da forma certa, foi estruturado da forma correta, e o caminho que nós decidimos trilhar, que todos duvidavam, né, que eu acho que uma coisa que é legal assim, a gente não conseguiu vender a Nexa para investidores, porque a gente sempre vendeu a ideia do propósito social, sabe? Da ideia de ter montado uma empresa para transformar vidas. E aí os fundos, os investidores perguntavam como a gente ia ganhar dinheiro. Mas enfim, a gente não mudou o discurso para conseguir dinheiro no mercado. A gente nos mantivemos firmes no nosso propósito, que de fato a Nexa foi fundada para transformar vidas. E depois de um tempo, com a empresa se desenvolvendo, a gente hoje tem uma prova validada, né? Eu acho que a mensagem mais bacana de passar com a Nexa é que fica claro e evidente que fazer o bem faz bem. Quando a gente tem um propósito de transformação social, e a gente não está falando de assistencialismo, uma empresa capitalista, quando a gente tem um propósito de transformação social, a gente consegue conquistar o sentimento nas pessoas mais incrível e mais puro que um ser humano pode querer de alguém, que é a gratidão. Então, quando a gente transforma vidas, a gente tem a gratidão em retorno, e a gratidão é algo incalculável. O poder da gratidão é incalculável. Eu acho que isso é muito do que está no nosso DNA, do porquê que a gente consegue entregar uma experiência incrível, que a gente consegue entregar mais performance, porque a gente tem gratidão dos nossos parceiros. A gente coloca, sempre nos preocupamos em colocar os entregadores no grande palco central dessa história, porque são eles que fazem acontecer. Nós somos meramente instrumentos aqui,
Então a gente tem uma proposta de remuneração completamente diferente dos concorrentes. Temos hoje a maior taxa de repasse do Brasil para entregadores. Isso é de segunda a segunda, não é só no final de semana, como as grandes fazem. No final de semana eles lançam promoção, mais 5, mais 6, mais 10, porque é o dia que eles precisam. E a gente pensa o entregador de segunda a domingo, ele é o cara que de fato a gente quer impactar, porque esse cara impactado ele transforma o meio. E aí, transformar o meio significa entregar com mais qualidade para o estabelecimento e, do ponto de vista do estabelecimento, entregar uma experiência mais positiva para o cliente dele. Então, a Next é muito isso, sabe? Ela é um negócio que foi feito para entregadores, foi feito e estruturado com o propósito social e transformador. E o mais bacana disso é o que a gente tem como diagnóstico de efetividade operacional, pensando dessa forma social, é que a gente consegue hoje fazer muito mais gastando muito menos. Então a gente consegue repassar muito mais para os entregadores, a gente consegue dar uma renda média muito acima do mercado, a gente consegue transformar a vida desses caras, a gente tem os depoimentos desses caras para nós, isso é o que mais nos motiva. E aí uma coisa bacana, cara, é um convite para donos de restaurante, que hoje nós somos especialistas em entrega de comida, é uma operação focada em performance. A gente fala aqui internamente, né? A gente não ativa cliente, a gente implanta a operação. Então, um recado que fica cara, testa esse modelo, faz uma experiência com a Next, que certamente você vai conseguir entregar uma experiência mais positiva para o seu cliente. E para nós aqui, interessa que você prospere. Se você prosperar, você vende mais. Se você vende mais, eu entrego mais, o entregador ganha mais, vira fábrica de felicidade. Todo mundo ganha dinheiro. É isso. Foco na missão, pé na estrada. A jornada é difícil, mas é muito prazerosa. Feliz com a Next. Aquele aqui é para viagem mesmo, né? Posso falar? Guilherme. I'm running on diesel, baby, I'm active. Sure you wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Baby, no break, no Prazer, meu nome é Alisson, eu sou morador do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, especificamente ali na favela do Sapé, onde é mais conhecido, né, o lugar que a gente mora. E basicamente falando sobre a Nexta ela nasce, acho que primeiro dentro do meu coração, de uma frase que eu ouvi de um cara que chama Pedro Paulo. E esse cara diz o seguinte: por que a gente aceita isso daqui, né? Por que a gente se acostuma com isso? E isso começou a me incomodar logo ali na parte da minha adolescência, em algumas conversas. A gente conversava muito sobre artigo criminal, sobre armas, sobre esse tipo de coisa. Uma vez eu estava ouvindo um som que falava o seguinte: é sempre a mesma ideia junto, treta, tiro, sangue, aí muda de assunto. E isso ficou dentro do meu coração, ficou na minha cabeça, e eu fiquei, cara, tipo, por que a gente tem isso aqui? Por que a gente troca só essas ideias? Por que a gente não fala de negócio? Por que a gente não fala de prosperidade? E nessa época eu nem conhecia essas palavras. E aí uma vez eu estava trocando ideia com a minha mãe é empregada doméstica, trabalhou numa casa aí durante 48 anos. E aí ela falou: cara, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Você tem 18 anos. E essa era uma pergunta recorrente assim na minha vida: o que você vai fazer? O que você quer ser? Mas eu não tinha referência nenhuma, assim. Eu tinha meu tio que era cobrador, o meu vizinho que é ladrão, o outro era pintor, o outro roubava uns carros, tinha uma galera que trabalhava na informalidade. E eu não queria ser nada disso. E aí ela falou: cara, o que você vai fazer? Foi quando eu entrei para a faculdade. A primeira vez eu juntei uma grana, consegui juntar R$2.000. Eu achei que aqueles R$2.000 conseguiria pagar o meu curso, mas eu entendi que havia rematrícula, mensalidade. Estudei durante 2 meses e aí eu tive que sair da faculdade e voltar a trabalhar com eventos na informalidade. Beleza, mas aquilo ficou dentro do meu coração. Na sequência, minha mãe melhorou, aumentou o salário dela e tal. Ela começou a pegar mais uns bicos, assim, mais umas casas para trabalhar. Ela falou: cara, agora dá pra gente fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar ali em 2014.
conhecer uma galera diferente, uma galera que falava de coisas financeiras, falava de planejamento, marketing, e tudo isso era muito novo para mim. Mas beleza, a gente estava num ambiente diferente, né? E mais uma vez eu escutei uma frase que fala o seguinte: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. E aí eu comecei a perceber o poder dos ambientes, que aí eu já não falava mais sobre artigos criminais, a gente já não trocava mais essa ideia, a gente já estava falando sobre negócio, sobre saúde, sobre bem-estar e prosperidade. E aí, cara, eu fui entender como arrumar um emprego, o que as vagas pediam. Quando você vai procurar um emprego, você coloca na vaga lá o seu objetivo, esse tipo de coisa. Eu comecei a conviver com isso, comecei a ler uns livros e aprender e conhecer uma galera diferente. E me chamaram para um projeto de implantação em São Paulo. E aí foi até surpresa para mim, porque o cara que me indicou, eu tive contato com ele uma vez numa festa em Campinas, e ele falou pro rapaz dessa empresa: se você quer abrir uma operação em São Paulo, você precisa desse cara. E aí eu comecei a notar um pouco a mudança, e foi um anseio, assim, né? Eu sempre conversava na madrugada comigo mesmo, ficava várias horas ali pensando: pô, eu preciso de alguém com uma referência, alguém que tenha uma experiência, que tenha uma educação para me direcionar e ser um mentor, assim, da minha vida, né? Isso daí até me arrepia, porque são as conexões de Deus, né? Como as coisas vão se conectando. E aí nesse projeto eu trabalhei, entreguei números excelentes, e eu conheci esse cara. E esse cara me deu uma oportunidade. Ele deu a oportunidade de sonhar. E eu acho que a Next é um sonho, a Next é uma oportunidade. Foi quando eu conheci o Guilherme. E eu me emociono um pouco porque a minha vida mudou muito depois que conheci esse cara. Tipo assim, eu me tornei uma pessoa melhor, eu consegui trocar ideias melhores com as pessoas da minha família, impactei várias vidas, e ele falou uma parada pra mim, que ele ia mudar a minha vida, que ele ia me dar uma oportunidade de ser alguém. E isso daí é real, né? Porque eu tô aqui hoje, a Next é um sonho que nasceu em conjunto da gente ali, e a gente tá conseguindo dar oportunidade a novas pessoas, assim, novos entregadores, novos sonhos, novas famílias. E para mim a Next é isso aí. Eu acho que a Next se resume a oportunidade, impacto social, transformação e muitas outras coisas que vêm por aí. É isso. O que me move é a transformação da minha família, né? É a gente conseguir trazer um novo ambiente, novas perspectivas, novos sonhos, né? Dar oportunidade dos nossos familiares sonharem e conquistar coisas novas, né? Frequentar novos ambientes. Em sequência é o propósito, assim, é quando você conversa com um cara, que o cara tá na rua, e aí ele fala: cara, eu tô aqui sem perspectiva, sem sonho, e aí, pô, você fala: cara, tem uma plataforma ali que você consegue trabalhar, você dá uma oportunidade para alguém, é uma parada muito louca, porque a partir daquele momento que a pessoa tem uma oportunidade, ela começa a sonhar, ela começa a enxergar, é como se você abrisse os olhos dessa pessoa e fala: cara, vai, foco na missão, vai para cima, não vai ser fácil, você precisa seguir e acreditar nos seus sonhos. Eu acho que a Nexta, ela é justamente esse caminho, e é isso que me move. Ela é a oportunidade das pessoas mudarem de ambiente, acreditarem nos sonhos delas e conquistar o que elas acreditam. Porque a partir do momento que você monta na sua moto, que você vai fazer a sua entrega, você está mudando a vida de muita gente. Do cara da cozinha, você muda a vida da sua família, dos seus amigos, você troca de moto, você melhora a educação de quem está ao seu redor, a sua própria educação. E isso é uma coisa imensurável, né? Tipo, quando você chega num lugar e aí a pessoa fala: pô, eu tô aqui por causa do Alisson, que ele me deu essa oportunidade. Você fala: não, eu só te mostrei o caminho e você seguiu aí. Eu acho que esse impacto social, impacto cognitivo na vida das pessoas, porque quando você muda a cabeça de uma pessoa e você faz ela acreditar que é possível, isso é uma parada muito louca, porque ninguém para mais dessa pessoa. O céu é o limite, e você fazer isso através de uma palavra, através de uma liberação de um cadastro, uma bag que você entrega, até mesmo através de uma punição, porque às vezes tem gente que precisa de um puxão de orelha, precisa de uma palavra mais dura para entender, porque a comunicação ela é isso, né? Tem gente que entende uma comunicação mais técnica, tem gente que entende através de um conselho.
Então é isso, acho que o que me move é o poder que a Nexa tem de transformar os ambientes e a vida das pessoas. Primeiro, a gente atua nesse mercado há muito tempo e a gente entendeu que os concorrentes eles têm foco em volumetria e quantidade de entregadores. Mas a gente entendeu que só isso não é suficiente. Então você precisa entender como funciona uma operação interna de uma cozinha, qual que é a estrutura e o preparo que o proprietário e os seus colaboradores têm, entender o que o motoboy quer. Então hoje, um dos principais desafios desse mercado é a hora parada, que é uma coisa que a Nexa conseguiu solucionar através de uma API, de uma integração com um pedido pronto. Então assim, a gente corre um risco maior, porém a satisfação dos nossos entregadores de chegar, o pedido está pronto, ele pega, coloca na bag e vai fazer a entrega, cara, isso daí em questão de produtividade e satisfação do entregador é surreal. Porque o grande desafio hoje é esse, é você fidelizar o entregador e fazer com que ele fique logado na sua plataforma o maior tempo possível. Cara, a gente alcançou muita história, muito impacto positivo, muita luta também, né? A gente construiu esse aplicativo no papel, né? Desenhando em cima da mesa, virando madrugada e sonhando. A gente fazia reunião na calçada e sonhava com o dia que a gente ia ter um escritório. E hoje a gente tem 2 escritórios, inclusive o do Espírito Santo tem uma vista maravilhosa. São Paulo também tem, mas não tem a praia, né? Tem os prédios. E onde a gente pode chegar, a gente pode chegar onde a gente quiser. Porque quando você dá uma oportunidade, aquilo volta de uma forma surreal. Você dá oportunidade e volta resultado. Eu acho que é isso aí. Então, o resultado leva a gente ao céu.